Bom dia a todos. Meu nome é Samuel, sou preceptor da Residência de Clínica Médica. Bem-vindos a mais uma aula do nosso programa teórico às terças de manhã. Hoje nós temos o prazer de receber o professor João Ricardo, ele que é médico pela Faculdade de Medicina da USP, cardiologista pelo INCOR e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e também assistente da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR. Professor, queria agradecer a sua disponibilidade, é um prazer recebê-lo. E, por favor, fique à vontade para começar. O tema de hoje será a estenose aórtica, o que o clínico precisa saber. Muito obrigado. Bom, Samuel, eu que agradeço. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar envolvido com a clínica médica, do Hospital das Clínicas. Eu que fiz parte dessa residência, estive aí, aprendi bastante. Sempre não canso de falar que é base do que hoje eu sei, do que hoje eu faço, do que eu aprendi, do que eu exerço. Então, agradeço aí de verdade quando eu falei para ele em fevereiro, quando eu recebi o convite, que realmente esse convite é muito honroso. Eu espero que que possamos aproveitar esses próximos minutos, que não seja nada maçante para vocês, porque na verdade o nosso objetivo maior aqui é fazer um bate-papo, trocar um pouco figurinhas. Vou tentar ser o mais prático possível. É, e até não sei como a dinâmica que vocês costumam fazer, qual é a forma que funciona melhor, mas eu fico à disposição caso surja alguma dúvida, se por acaso tiver alguma questão no decorrer, não tem problema nenhum em vocês me interromperem, levantarem a questão aqui, tá, Samuel? Chegar alguma coisa no chat aí precisar ser colocada, se alguém quiser abrir o microfone e perguntar, à vontade, acho que até fica um pouco mais produtivo. Tá, então para a gente começar, eu vou a. Deixa eu ver se os slides passam. Isso é um breve caso clínico para que a gente possa ilustrar um pouquinho o que a gente vai falar então nessa aula. E vejam que o objetivo final não vai ser exatamente discutir a conduta nesse caso clínico, mas sim que esse caso clínico sirva de ilustração para o que a gente vai falar. Porque quando a gente termina a residência de clínica médica, a gente tem essa formação de clínico geral que é tão desejada hoje em dia, tão buscada, apesar de muitas vezes muitos até da gente negligenciar a importância da clínica médica, não como base, mas como fim, né, como profissão, como especialidade. Eu percebo no dia a dia que muitas pessoas, muitos pacientes buscam a clínica médica, buscam um clínico geral e dificilmente encontram. Então a gente precisa sim ter uma noção geral, aprender a ir juntando as pontas das fitas para a gente fechar cada diagnóstico, cada pista, chegar no melhor tratamento, sempre individualizado. Então, realmente acho que ter essa base no ponto de vista cardiológico também acho que é fundamental. Então vamos lá, esse caso é um caso real, que eu participei do atendimento. É um paciente masculino de 62 anos, MAE, que é um produtor de cinema. E, na verdade, ele nos procurou como cardiologistas para após um achado de um exame em check-up, ele fazia avaliações regulares com um clínico geral, teve um achado no exame de check-up e por isso ele foi encaminhado. E quando indagado, ele negava dispneia, ele negava dor torácica, ele negava tontura, negava síncope, negava palpitações, que são os sintomas cardiovasculares mais frequentemente encontrados. Como antecedente pessoal, era um paciente hipertenso, portador também de hiperuricemia com crises de gota prévia e ansiedade. Vinha fazendo uso de losartana 50 mg por dia e halopurinol 100 mg por dia e negava qualquer histórico familiar de cardiopatia. Então, essa primeira avaliação, o que chamava atenção no exame físico? Era um paciente que encontrava-se alerta, consciente, orientado, sinais vitais adequados, tinha uma pressão arterial de 132 por 80 milímetros de mercúrio, lembrando que essa ferição foi feita em ambos os membros superiores, não houve diferença, e tinha um pulso de 76 batimentos por minuto. Os pulsos periféricos já chamavam atenção porque eram pulsos periféricos com amplitude reduzida e um ascenso mais lento. Até destacando-se, né, com um paciente tão rígido, tão bem de estado geral. A ausculta cardíaca chamava atenção a presença de bulhas rítmicas, com a primeira bulha hipofonética,
Um sopro sistólico ejetivo, 3 cruzes em 6 cruzes, com pico telesistólico, especialmente no foco aórtico, e uma B2 hipofonética também. A ausculta pulmonar tinha os murmúrios ventriculares presentes bilateralmente, sem ruídos adventícios, então na verdade não tinha nenhum sinal, né, na ausculta de anormalidade pulmonar, não tinha sibilância, não tinha estertores crepitantes, o paciente encontrava-se eupneico em ar ambiente e com uma saturação periférica de oxigênio de 97%. Nenhuma alteração no exame abdominal e não tinha nenhum edema periférico, não tinha também turgência jugular. Então, obviamente, o que chama atenção, acho que aqui não vai ser surpresa até pelo tema da aula, é um paciente, até voltando, de 62 anos, do sexo masculino, hipertenso, com ansiedade e hiperuricemia, e o que o chamava atenção no exame físico era principalmente a identificação desses pulsos de amplitude reduzida e dessa ausculta cardíaca com sopro sistólico ejetivo com pico telesistólico. Bom, a primeira coisa que eu queria destacar aqui no exame físico, claro, né, que estamos falando de uma propedêutica compatível com estenose valvar aórtica, mas o que eu chamo a atenção é que muitos profissionais, muitos até clínicos gerais, quando se deparam com uma ausculta cardíaca na presença de sopro, já ficam com receio e falam, opa, peraí, que sopro é esse? Não estou acostumado, não ouço bastante sopro, não sei dizer, e acaba na defesa evitando ir mais a fundo na identificação dessa propedêutica. E uma mensagem básica que eu passo para todos os residentes de cardiologia quando chegam no primeiro dia no nosso ambulatório de valvopatias é que quando identificamos na ausculta cardíaca um sopro, a primeira coisa que temos que identificar, antes de fazer até o diagnóstico anatômico desse sopro, é diferenciar se ele é sistólico ou se é diastólico. E eu começo dizendo isso porque não existe ausculta cardíaca quando se há a identificação de um sopro sem a palpação concomitante de um pulso, seja ele periférico, seja ele central, né? Aqui eu estou falando do pulso carotídeo. Então sempre devemos auscultar o coração com a palpação concomitante do pulso, porque dessa forma identificamos se esse sopro coincide com o pulso ou se não coincide com o pulso. E aqui eu já tiro duas dúvidas, já descarto 50% das possibilidades de valvopatias associadas ou possivelmente decorrentes desse sopro. Se o sopro coincide com o pulso, é um sopro sistólico. Sendo um sopro sistólico, é um sopro que decorre de um turbilhonamento de sangue durante a contração ventricular, durante a sístole ventricular. Na sístole ventricular, do ponto de vista de valvopatias, eu vou ter ou uma estenose aórtica ou uma insuficiência mitral, que são os sopros que acontecem quando há contração, quando há sístole ventricular. Por outro lado, se o meu sopro não coincide com o meu pulso, eu tenho um sopro diastólico, então eu posso ter ou uma estenose mitral, que acontece na hora do relaxamento ventricular, ou uma insuficiência da válvula aórtica. Então a palpação concomitante do pulso já tira um pouco desse monstro que é a identificação de um sopro cardíaco, e até falo para vocês que esse conceito de doença valvar também é algo que derruba muitos cardiologistas. Eu falo que o cardiologista sai com a formação geral muito boa, incluindo em doenças valvares, mas as duas coisas que no decorrer da sua profissão acabam trazendo dificuldade, trazendo um pouco de apreensão para o cardiologista, é arritmias e doenças valvares. Então, a gente, a partir dessa linha básica, a gente facilita muito na identificação do sopro. E aqui estamos diante, então, de um sopro sistólico, ou seja, eu poderia pensar numa estenose aórtica e poderia pensar numa insuficiência mitral. Claro que se eu já descrevo um sopro ejetivo, eu estou falando de um sopro de estenose aórtica. Mas lembrando que para a diferenciação da insuficiência mitral, esse sopro de estenose aórtica é um sopro mais rude, um sopro formato, não sei se vocês lembram, de diamante, com ascensão e descenso, né? E quanto mais tardio é o pico, por isso eu descrevi o pico telesistólico, um pico mais tardio visto nesse sopro, maior a gravidade anatômica da estenose aórtica. Então a gravidade anatômica da estenose aórtica não decorre da intensidade, do número de cruzes desse sopro, porque o sopro da estenose aórtica vai ser sempre mais audível, porque o ventrículo faz sua ejeção com muita força.
Então vai ser mais pela característica. Então a segunda mensagem que eu passo sempre no primeiro dia de ambulatório de valvopatia é que além da ausculta cardíaca ter que ser concomitante à identificação do pulso, o que mais importa na identificação, na caracterização de um sopro cardíaco não é a sua localização, não é o seu foco, mas sim o seu timbre, porque podemos sim ter insuficiências mitrais que a gente ausculta mais aqui em focos da base. Por outro lado, podemos ter estenose aórtica, que a gente ausculta bastante na área mitral. Então, o timbre que é importante. Aqui no caso seria aquele sopro rude de vulta, vulta. E se eu falo de uma B1 hipofonética, uma B2 hipofonética, eu não vou ter aquele vulta, vulta. Eu vou ter, na verdade, um sopro único. Vulta, vulta, vulta. Eu não ouço nem a fase descendente do sopro, porque, como eu já disse, quanto mais tardio é esse pico, mais difícil é do meu ventrículo vencer a resistência da via de saída, que é a válvula aórtica, então mais grave é a minha estenose aórtica. E por que eu destaquei as bulhas também? Porque quando essa válvula aórtica vai calcificando, ela perde mobilidade dos seus folhetos. Com isso, a segunda bulha, que representa o fechamento da válvula aórtica, começa a ficar mais hipofonética. E por outro lado, a primeira bulha, quando aumentam as pressões de enchimento dentro do ventrículo esquerdo, eu diminuo o meu movimento também da válvula mitral, né, a distância da superfície de coaptação fica mais encurtada e com isso a primeira bulha também fica mais hipofonética. Então vejam vocês que já com a ausculta cardíaca eu consigo identificar qual é esse meu sopro e fazer um diagnóstico anatômico. Segundo ponto que eu queria destacar desse início que caracterizamos, vejam que eu falei para vocês que é um paciente de 62 anos que negava dispneia, negava dor torácica, negava palpitações. Mas o que eu queria enfatizar é que quando eu falo de paciente assintomático, eu tenho que lembrar que a anamnese em doenças valvárias, em valvopatia, tem que ser uma anamnese ativa. E por que isso? Porque muitos pacientes, por não terem diagnóstico prévio de doença valvar, acabam negligenciando qualquer cansaço, qualquer sintoma. Tem uma dor torácica, pensa em várias outras hipóteses diagnósticas. Tem algum grau de cansaço de limitação, também pensa em outras possibilidades. É super comum pegarmos pacientes acima dos 60 anos que começam a ter algum cansaço, alguma limitação aos esforços, que quando é indagado na consulta, fala que não sente absolutamente nada. Isso passa batido, você pergunta, sente algum cansaço para fazer as atividades de casa, para carregar peso, para etc? E fala, não sinto nada. Mas quando eu falo na amnésia ativa, é a gente comparar o paciente com ele mesmo na linha do tempo. Então, o que eu falo muito para os residentes de cardiologia é o seguinte, e aí, mas como era a sua vida 2, 3 anos atrás? Fazia as mesmas coisas ou agora está um pouco mais restrito? E não é infrequente vermos a resposta, não. Doutor, antes eu acabava indo na feira, trazendo as compras, ou eu trabalhava em obra, fazia uma atividade mais pesada, eu fazia um esforço, uma atividade física, eu gostava de pedalar, distâncias maiores, agora eu reduzi. E a gente pergunta, mas por que você reduziu? Ah, doutor, já não é a mesma coisa mais, né? A idade chega, a gente ganha peso, ou seja, o paciente se autolimitou, ele deixou de fazer atividades que antes fazia por alguma limitação, por cansaço, mas lembrando que isso ele não te refere espontaneamente. Então não só devemos perguntar se ele tem sintomas, se ele cansa, se ele tem dor torácica, etc., mas perguntar como ele era antes, se ele deixou de fazer alguma atividade que antes conseguia fazer. Essa é a anamnese ativa, como eu costumo dizer para os residentes em doenças valvares. Segunda coisa, eu já respondi para vocês, o segundo aspecto relevante. O diagnóstico anatômico é possível somente pelo exame físico, e como acabamos de descrever com detalhes no slide anterior, sim, podemos definir a gravidade anatômica da valvopatia, além da identificação de qual valvopatia é essa. Vejam vocês que por aquele exame físico feito no slide anterior, nós definimos não só que trata-se de uma estenose da válvula aórtica, ou seja, um sopro sistólico ejetivo mais audível em foco aórtico. Poderíamos até descrever radiação mais comum para fúrcula, para vasos cervicais, mas também a gravidade anatômica, porque se eu já tenho um pulso periférico com amplitude reduzida, com ascenso mais lento, isso mostra uma gravidade anatômica da estenose aórtica, isso mostra uma redução importante do fluxo de sangue na via de saída do ventrículo esquerdo. E da mesma forma, aquele sopro sistólico com um pico mais tardio, em vez de ser um vulta,
Tá, ou seja, tem a fase ascendente e descendente, temos só a fase ascendente, porque o pico é mais tardio. Vu, vu. Então, com isso, definimos que não só uma estenose aórtica, mas sim uma estenose aórtica anatomicamente importante. E, por fim, a definição da etiologia. Não tenho que ficar satisfeito só com o diagnóstico da estenose aórtica, tenho que pensar o porquê. E a causa mais frequente de estenose valvar aórtica, eu vou apresentar mais para frente, é a estenose aórtica degenerativa ou calcífica, que é pelo envelhecimento da válvula aórtica. Epidemiologicamente, é um paciente somente hipertenso de 62 anos. Até não foi apresentado aqui, mas é um paciente que negava tabagismo, negava etilismo. Então, é um paciente que não tem uma epidemiologia tão clara para a etiologia degenerativa. A gente espera essa estenose aórtica calcífica degenerativa em pacientes mais idosos ou que compartilham muitos fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, diabetes, tabagismo, doença coronariana, e não é bem o caso aqui. Então, epidemiologicamente, poderíamos pensar em outras alternativas à estenose aórtica degenerativa ou calcífica. E aí podemos pensar em febre reumática, que sempre é presente no Brasil, apesar de a febre reumática não comumente acometer apenas a válvula aórtica, é mais comum ter acometimento mitro-aórtico ou somente mitral, mas pode acometer a válvula aórtica. Quando acomete é mais insuficiência não estenose, então já nos deixa um pouco de dúvida se poderia ser etiologia reumática. Podemos pensar como secundária a endocardite prévia, por exemplo, mas o paciente negava qualquer internação, qualquer tratamento mais prolongado previamente. E uma etiologia que não deve ser negligenciada é uma etiologia congênita, que é a estenose aórtica bivalvularizada, que é a válvula que nasceu com defeito, ao invés de ter 3 folhetos, tem apenas 2 folhetos, e a gente sabe que essa válvula aórtica bivalvularizada, ou como está escrito nos livros e artigos, bicúspide, apesar de não ser o nome correto, é uma válvula mais suscetível ao envelhecimento, à calcificação precoce. Então, sim, podemos definir a etiologia através de epidemiologia, alguns achados de exame físico, mas principalmente através de exames complementares. Aqui apresento para vocês, então, o eletrocardiograma à esquerda e a radiografia de tórax do paciente à direita. Não tem nada que chame muito a atenção, e aqui é um ponto importante de destaque, que muitas vezes um paciente com valvopatia, diagnosticada mais recentemente, apesar de ter alterações compatíveis, ele não tem alterações eletrocardiográficas. Poderíamos esperar no eletrocardiograma uma hipertrofia ventricular esquerda, principalmente, mas nada muito diferente disso, com strain, com aumento de amplitudes em derivações esquerdas e anterior. E na radiografia do tórax, o que chama atenção, que a gente espera o paciente portador de cardiopatia, de ter uma área cardíaca aumentada, mas lembrando que na estenose valvar aórtica, por ser uma sobrecarga de pressão no ventrículo esquerdo, temos mais hipertrofia concêntrica do que hipertrofia excêntrica, então temos mais aumento da espessura miocárdica do que do tamanho das cavidades ventriculares, por isso não nos chama atenção aqui uma área cardíaca aumentada. E aqui eu destaco, por fim, o ecocardiograma realizado nesse paciente, que tinha um átrio esquerdo com tamanho preservado. E vejam vocês que, como eu disse, no ventrículo esquerdo, o que chama atenção são as medidas das espessuras. Tanto o septo quanto a parede posterior tem espessura aumentada, o normal é até 10 a 11 milímetros, aqui temos espessuras de 12 milímetros, e não temos, como eu já disse, um remodelamento excêntrico, um aumento das cavidades. Tanto os diâmetros diastólico quanto sistólico do ventrículo esquerdo estão preservados, então não é um ventrículo aumentado de tamanho, mas sim aumentado de espessura, e a fração de ejeção preservada de 69%, com uma aorta um pouco ectasiada, um pouco dilatada. A válvula mitral, descrita como normal, ou seja, a possibilidade de uma etiologia reumática, isso diminui, tricúspide também normal, e o que chama a atenção da válvula aórtica é uma calcificação moderada importante dos seus folhetos e com aspecto de abertura bivalvularizada. Tá? Então a nossa suspeita se confirmou. Quando temos uma válvula bivalvularizada, a aórtica ela pode gerar uma estenose aórtica, uma insuficiência aórtica ou ambas as valvopatias, mas no caso aqui não tinha refluxo ao Doppler, então podemos dizer que tínhamos uma estenose aórtica pura. E quando avaliamos os gradientes, ou seja, a diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta,
vemos que tem um gradiente médio que é relevante para a gente de 43 milímetros de mercúrio. E sabemos que quando esse gradiente médio é acima de 40 milímetros de mercúrio, estamos diante de uma estenose aórtica anatomicamente importante. A área valvar aórtica medida de 1 centímetro quadrado, quando menor ou igual a 1 centímetro quadrado, estamos diante também de uma estenose aórtica anatomicamente importante. E por fim, a velocidade transvalvar acima de 4 metros por segundo, que também, quando acima de 4,19, né, no caso, acima de 4, também mostra uma estenose aórtica anatomicamente importante. Então vejam vocês que os achados do ecocardiograma, que é o exame padrão ouro para fazermos o diagnóstico não só da valvopatia, mas o diagnóstico etiológico de uma doença valvar, ele apenas corrobora os achados que vimos no exame físico. Então, o eco, na verdade, ele confirmou o que tínhamos auscultado. Isso é importante, esse exercício é importante. Aqui vai mais uma mensagem. Vocês não precisam, como clínicos, saberem todos os aspectos do ecocardiograma. Mas é interessante, na análise do ecocardiograma, fazer uma análise mais crítica. Lembro que a maioria dos profissionais de ecocardiografia, eles fazem exames normais nas clínicas por aí. Os pacientes portadores de doenças valvares, eles estão mais presentes nos hospitais. Então, nem sempre o ecocardiografista ele é experiente para a avaliação de uma doença valvar ou tem dificuldade na avaliação dessa doença valvar. Então, a nossa crítica é fundamental. Já mais de uma vez presenciamos casos de o eco discordar do nosso exame físico. E aí, nesse caso, não tenho que apenas dizer, não, ok, o exame físico é mais importante. Não é só isso. Eu tenho que questionar e falar, peraí, eu vou fazer um eco direcionado. E aqui vem outra mensagem que eu quero deixar para vocês como clínicos aqui na formação, e não é só para ecocardiograma. Quando nós, clínicos, solicitamos um exame de imagem, eu tenho obrigação de descrever a minha hipótese diagnóstica e algumas observações do que eu espero encontrar nesse ecocardiograma. Porque muitas vezes o profissional que está realizando um exame, seja um ultrassom de abdômen, seja um ecocardiograma, seja até uma tomografia, ele solta um laudo padrão, sem maiores detalhes. Aí você recebe o laudo e fala, peraí, que laudo ruim, que laudo incompleto, que laudo sucinto. Aí a minha pergunta é, mas eu como clínico fiz a solicitação do que eu esperava desse profissional, do que eu queria que ele olhasse com detalhes? Então, nesse caso, se eu auscultei no paciente de 62 anos um sopro sistólico, ejetivo, pico tardio, com pulsos com amplitude reduzida, ou seja, eu fiz a suspeita de uma estenose aórtica valvar importante, e o paciente com 62 anos eu fico na dúvida da etiologia, eu tenho que descrever isso na solicitação. Hipótese diagnóstica, estenose valvar aórtica anatomicamente importante. Observação, paciente de 62 anos, sem fator de risco cardiovascular, suspeita de etiologia bivalvularizada. Aí o ecocardiografista ele pode até não ter a resposta, mas ele vai ativamente atrás e talvez ele até negue. Ele fala, não foi possível identificar se a válvula aórtica é bi ou trivalvularizada, sugiro complementação com angiotomografia, sugiro complementação com ecocardiograma transesofágico. Então ele até nos ajuda, é um mini heart team, como a gente fala, é unir forças. Então temos obrigação, é mais uma mensagem que eu queria deixar aqui, como clínicos, de ao solicitar um exame, que façamos da forma mais completa e descritiva possível. E vejam aqui no final que ele ainda fala dessa dilatação discreta da porção tubular da aorta ascendente de 40 milímetros. Isso é interessante porque essa etiologia bivalvularizada da estenose aórtica, ela coincide também com o acometimento da aorta. A válvula aórtica bivalvularizada decorre de uma alteração do colágeno na base, na matéria-prima da formação da válvula aórtica. E da mesma forma é acometido também o material da aorta ascendente. Com isso não é infrequente vermos paciente com doença valvar aórtica de etiologia bicúspide ou bivalvularizada com acometimento concomitante da aorta ascendente, com dilatação dessa aorta ascendente, e algumas vezes o paciente quando tem indicação de intervenção, tem que fazer intervenção não só da válvula, mas também da aorta ascendente. Certo, não sei se eu fui claro, até não sei se alguém quer interromper, fazer um questionamento aí sobre o caso clínico que apresentamos agora, ilustrativo. Aí eu vou seguir então para o restante da aula para a gente discutir um pouquinho sobre estenose aórtica. Então o primeiro ponto que eu queria colocar é sobre a relevância da estenose aórtica. Vejam vocês que com o envelhecimento da população, que a cada vez
mais presente, né, e visto no dia a dia, a gente vê que o acometimento valvar, a prevalência da doença valvar aumenta demais. E principalmente às custas de estenose aórtica, que é a valvopatia degenerativa mais frequente. Então, a estenose aórtica é, dentre as valvopatias, aquela que aumenta mais com a idade. Alguém vai falar, opa, mas espera aí, e a insuficiência mitral? Da mesma forma, e estamos percebendo uma mudança na etiologia. A estenose aórtica, como eu já disse, já não era uma valvopatia que tinha como causa principal a febre reumática, mas a insuficiência mitral sim. E o que temos visto, da mesma forma que vemos com a estenose aórtica, é um aumento da insuficiência mitral com a idade, não só pela etiologia reumática, de pacientes reumáticos que, pela melhora da tecnologia, têm envelhecido mais, mas também da etiologia degenerativa da insuficiência mitral, que é a etiologia do prolapso. Então vejam vocês, se estamos diante de um paciente mais idoso, temos que pensar na possibilidade do diagnóstico de uma doença valvar. E aqui é o gráfico famoso, publicado em 1968 do Brown, mostrando como é que é a evolução, a história natural da estenose aórtica, a qual tem um período longo de latência de vários anos, ou seja, meu paciente, se ele não passa numa avaliação criteriosa de um clínico ou de um cardiologista, ele não recebe o diagnóstico da sua valvopatia, porque ele é assintomático. Enquanto isso, a obstrução, né, da via de saída vai aumentando e com isso vamos tendo cada vez mais hipertrofia ventricular. E quando o meu paciente começa a ter sintomas, que são aqueles 3 sintomas principais que vamos atrás, que é a tríade sintomática da estenose aórtica, de síncope, dispneia ou dor torácica anginosa, a sobrevida já começa a cair e o prognóstico desse paciente já começa a reduzir drasticamente. É quando devemos discutir a possibilidade de intervenção. Então aqui eu mostro para vocês o fluxograma que nós fizemos, eu falo nós porque eu participei desde a primeira diretriz de valvopatia de 2011, foi muito gratificante participar da elaboração, da discussão, que a gente aprende bastante sempre. E aqui é o fluxograma da nossa diretriz atualizada de 2020, e foi um fluxograma pensando na avaliação Better-Later, foi até um fluxograma inovador que outras diretrizes não contemplavam. E vejam vocês, que quando a gente vai avaliar uma valvopatia, no caso a estenose aórtica, o primeiro passo é a definição da gravidade anatômica da valvopatia, no caso a gravidade anatômica da estenose aórtica. Vou mostrar com detalhes, mas principalmente não só através do exame físico, mas também através de exames complementares, principalmente do ecocardiograma. Definir que eu estou diante de uma estenose aórtica anatomicamente importante, o segundo passo é definir a etiologia. Como eu já falei, se é degenerativa, se é bicúspide ou se é reumática. A partir daí, eu vou ver se meu paciente tem sintomas secundários a essa estenose aórtica. Como eu já falei, a tríade sintomática na estenose aórtica é dispneia, angina ou síncope. Tendo a presença de sintomas secundários à estenose aórtica anatomicamente importante, está indicada a intervenção valvar e depois vamos discutir qual a melhor forma de intervenção. Por outro lado, se meu paciente não tem sintomas, eu vou atrás de complicadores anatômicos ou hemodinâmicos. O que significa isso? Se essa válvula já gerou repercussão importante que não foi manifestada como sintomas. E os complicadores na estenose aórtica são queda da fração de ejeção, principalmente abaixo de 50%, teste ergométrico positivo, que eu vou apresentar um pouco adiante, principalmente se tem má resposta pressórica ao esforço, tem sintomas ou arritmias no esforço, ou se é uma valvopatia não só importante, mas uma valvopatia crítica. Então, se o paciente tem uma estenose aórtica importante, passo 3 é negativo, ou seja, não tem sintoma, mas ele tem algum complicador importante, também está indicada a intervenção dessa válvula. Então, o passo 1, como eu já falei, é a definição da gravidade anatômica. Obviamente, aqui é mais ilustrativo para vocês, não vou ficar passando por passo a passo, mas só para destacar que o primeiro item, que é o do exame físico. Então, pelo exame físico, eu posso definir se a minha estenose aórtica já é importante ou não. Através daquele pulso com amplitude reduzida e ascensão lenta, que é o típico pulso conhecido como paravos etardos, apresentado por aquele nosso paciente. Se o sopro sistólico ejetivo tem um pico tardio, mostrando uma dificuldade de vencer a resistência,
Então é mais uma pista de uma estenose aórtica importante. Se eu já tenho hipofonese da segunda bulha pela calcificação da mesma, ou se eu já, pela calcificação dos folhetos valvários aórticos, se eu tenho uma hipofonese da primeira bulha pelo aumento das pressões de enchimento do meu ventrículo esquerdo, e se eu tenho conhecido, não sei se é claro para vocês, o fenômeno de Galiavardin, é quando eu tenho a irradiação do sopro da estenose aórtica para a área mitral, mas com um timbre mais agudo, mostrando também uma evidência de calcificação importante da válvula e da aorta. É quando eu ouço aqui na área aórtica um vou para a área mitral e ouço um sopro mais agudo. Então eu ouço aqui em cima. Essa transmissão do sopro com um timbre mais agudo na área mitral é o chamado fenômeno de Galiavardin, que também é uma característica de estenose aórtica anatomicamente importante. E outra característica é o desdobramento paradoxal da segunda bulha, lembrando que o componente pulmonar da segunda bulha, ele, em condições normais, ele vem depois do componente aórtico, e quando a gente tem a inversão, né, com a segunda bulha única, é que o componente aórtico está atrasado pela essa dificuldade de esvaziamento do ventricular pela estenose aórtica, então por isso eu posso ter o desdobramento paradoxal da segunda bulha. Então vejam vocês que o exame físico já é mais do que suficiente para identificarmos ou suspeitarmos de não só da estenose aórtica, mas da sua gravidade anatômica, e aí eu posso somar outras informações, principalmente no eletrocardiograma, na radiografia do tórax e no ecocardiograma, com aqueles dados que eu já apresentei para vocês, para confirmar a gravidade anatômica dessa estenose aórtica. O segundo passo, como eu já disse, é a definição da etiologia. E eu disse para vocês que a principal etiologia é a etiologia aterosclerótica, calcífica, degenerativa, mas só que ela é mais frequente na população mais idosa. E estávamos aqui diante de um paciente de 62 anos, por isso pensamos numa etiologia alternativa a essa estenose aórtica. Vejam que a estenose aórtica degenerativa está presente de 3 a 5% da população acima de 75 anos. Então, aquela anamnese ativa que eu falei para vocês no começo da aula, que deve ser feita em pacientes portadores de doença valvar, é mais significativa ainda quando estamos diante de pacientes mais idosos, que muitas vezes acabam se autolimitando por outras questões, principalmente associando algumas limitações à sua idade. A etiologia reumática, como também já dito previamente, não é uma etiologia tão frequente no acometimento da válvula aórtica no ponto de vista de estenose isolada, mas geralmente são pacientes mais jovens, e a etiologia bivalvularizada não deve ser negligenciada porque ela está presente em até 2% da população e, como eu já disse, ela está associada com a ortopatia pela alteração do colágeno em até 70% dos casos. Então, se eu não sei qual é a etiologia, mas vejo no eco que tem uma dilatação da aorta, eu também tenho que suspeitar da etiologia bivalvularizada. E depois, identificando a minha etiologia e a gravidade anatômica, eu vou atrás de sintomas. E os sintomas principais são a tríade de dispneia, de angina e de síncope. Então, meu paciente tendo qualquer um desses sintomas, como eu já apresentei naquele gráfico do Brown de 68, a gente já sabe que ele já tem um prognóstico reservado, já tem uma mortalidade aumentada no longo prazo, então eu devo ter mais atenção nesse paciente e indicar a intervenção valvar. Caso ele não tenha sintomas, eu vou atrás dos complicadores, como eu disse, anatômicos ou hemodinâmicos, que são principalmente uma queda da fração de ejeção, da função ventricular, é quando o meu ventrículo perdeu aqueles mecanismos compensatórios de hipertrofia para vencer a resistência, e aí ele acaba então tendo um remodelamento excêntrico e perdendo função ventricular. Ou quando a minha estenose aórtica é o que a gente chama de muito severa, ela não é só importante, como eu disse, área valvar menor que 1, velocidade acima de 4 ou gradiente médio acima de 40, mas quando ela já atinge níveis de muito severa, que é a área valvar menor que 0,7 cm², a velocidade do jato acima de 5 metros por segundo, ou um gradiente médio ventrículo esquerdo aorta acima de 60 milímetros de mercúrio. No teste ergométrico, aí alguém pode me perguntar, mas espera aí, é seguro eu pedir teste ergométrico como paciente com estenose aórtica importante? E a resposta é, não só é seguro como eu devo pedir, mas no paciente assintomático. Vejam vocês que essa avaliação do quarto passo de complicadores, ela ocorre no paciente que não tem sintomas, porque se eu já tenho sintomas, está indicada a intervenção, o teste ergométrico não me acrescenta absolutamente nada. Mas no paciente assintomático, mesmo após a anamnese ativa, eu posso sim fazer o teste ergométrico, preferencialmente, obviamente, no ambiente hospitalar, no ambiente protegido. Por quê?
Porque se eu tenho uma resposta pressórica inadequada, que é que eu não tenho aquele aumento da pressão arterial que eu espero no teste ergométrico, ou se eu tenho arritmias importantes, arritmias ventriculares no teste ergométrico, ou no paciente que tem dor torácica no teste ergométrico, eu sei que esse paciente tem um risco aumentado e já tem repercussões secundárias à estenose aórtica, e aí ele já também tem indicação de intervenção, mesmo não tendo sintomas espontâneos secundários a essa valvopatia. E por fim, tendo sintomas e ou complicadores, estamos diante de uma indicação de intervenção. Vejam vocês que a gente não fala que é indicação de cirurgia. Falamos que se o paciente tem uma estenose aórtica importante, sintomática ou com complicadores anatômicos ou hemodinâmicos, eu tenho indicação de intervenção. Por quê? Porque hoje em dia a intervenção pode ser feita de maneira tradicional, de maneira convencional, que é a cirurgia aberta, ou através de intervenção transcatéter, que é um implante transcatéter da válvula aórtica, cada vez mais discutido, falado e presente, que é o procedimento conhecido como TAV, que é um implante transcatéter de válvula aórtica. A outra possibilidade é a valvoplastia aórtica por catéter balão, mas essa sim eu vou mostrar para vocês, não é um procedimento feito com muita frequência. Então a valvoplastia aórtica, como eu falei, ela deve ser feita apenas em situações de ponte terapêutica, naquele paciente sintomático ou instável e que eu não posso fazer intervenção naquele momento. Por exemplo, já aconteceu até comigo na residência de cardiologia, estávamos diante de um paciente com estenose aórtica anatomicamente importante e sintomático, que estava indicado intervenção, ele estava internado para fazer a cirurgia cardíaca valvar, mas no decorrer da internação ele teve um sangramento intestinal importante, com isso fizemos a investigação e descobrimos uma neoplasia de cólon. E aí o que foi discutido é como é que a gente vai colocar o paciente em circulação extracorpórea para fazer uma cirurgia grande cardíaca na vigência dessa doença intestinal importante e sangrante, né? Então o que a gente fez foi uma valvoplastia aórtica, que nada mais é do que colocar um catéter pela região inguinal e apenas dilatar a válvula. A gente sabe que esse procedimento tem riscos, que ele pode gerar embolização de fragmentos de cálcio e também não é um tratamento que vai ter uma efetividade duradoura, vai durar alguns meses apenas, mas pelo menos serviu como ponte para eu aliviar essa estenose aórtica, permitir com que o cirurgião operasse o intestino e aí sim o paciente depois foi reinternado e foi submetido à cirurgia cardíaca valvar. Então, a valvoplastia aórtica basicamente ela deve ser interpretada, encarada como uma ponte terapêutica até o tratamento definitivo. E sim, agora o tratamento definitivo é a cirurgia cardíaca convencional com a troca valvar aórtica ou a realização do implante transcatéter, que é a TAV. E vejam vocês que a indicação de TAV aumentou bastante nos últimos anos. A TAV, para quem não sabe, foi feita pela primeira vez, esse implante transcatéter de prótese aórtica, em 2002, por Alain Cribier, ou seja, temos mais de 20 anos de TAV. Mas no Brasil a primeira TAV foi feita em janeiro de 2008, então completamos agora esse ano 15 anos de TAV já no Brasil, mas infelizmente é um procedimento que só foi incorporado ao SUS no ano passado, mas o procedimento, apesar de ter sido incorporado, as TAVs ainda não chegaram, então não é um procedimento que a gente faz rotineiramente fora de protocolos de pesquisa ou de doações. Mas as indicações ampliaram. Então, no paciente inoperável com risco proibitivo para cirurgia, obviamente a TAV é a melhor opção para esse paciente. Nos pacientes de alto risco cirúrgico, também, obviamente, a TAV deve ser a primeira escolha. Mas aqui eu destaco nos pacientes agora com risco cirúrgico intermediário, que nesses também as diretrizes atuais já colocam a TAV como preferencial à cirurgia convencional, assim como naqueles pacientes de baixo risco cirúrgico, mas que têm uma idade acima de 70 anos. Essa idade vai mudar de acordo com cada diretriz, mas obviamente eu vou destacar a nossa diretriz brasileira de 2020. Então, nos pacientes também de baixo risco com mais de 70 anos, vejam vocês que as indicações são semelhantes, têm o mesmo poder, então tanto faz eu fazer um implante transcatéter ou fazer um procedimento cirúrgico convencional nos pacientes com baixo risco com mais de 70 anos. Por outro lado, se o meu paciente é mais jovem, como é o caso do nosso paciente apresentado, e com baixo risco cirúrgico, aí ainda assim a cirurgia é preferencial, principalmente porque não temos ainda muitas informações na literatura a respeito da durabilidade da TAV, por isso a preferência pela cirurgia. E lembrar que também temos algumas condições de contraindicação específica para a cirurgia convencional que a gente acaba negligenciando.
uma doença pulmonar obstrutiva avançada, uma cirrose hepática avançada, uma hipertensão pulmonar grave, múltiplas cirurgias cardíacas prévias, aquela aorta extremamente calcificada em porcelana, embolia pulmonar recorrente, ou paciente que já é submetido à radioterapia prévia com muita irradiação, também são contraindicações absolutas à cirurgia convencional. Aí mesmo mais jovens eu tenho que pensar no implante transcatéter. Então o que eu vou somar informações é através do risco cirúrgico, e não tem nenhum risco cirúrgico que é estabelecido para doença valvar. Eu vou somando o risco cirúrgico, os dois principais, que eu não vou entrar em detalhes, são o que a gente acha na internet para calculadoras online, que é o risco do STS e o Euroscore. São os principais, abaixo de 4% é um risco baixo, acima de 8% é um risco alto. Fragilidade, que a gente vai discutir um pouquinho no próximo slide, ou disfunções orgânicas importantes, né, de um ou dois órgãos. Eu vou somando informações para saber se meu paciente é de baixo risco, de risco intermediário ou de alto risco, para saber para qual procedimento eu vou indicar esse meu paciente com estenose aórtica. Temos várias formas de avaliar essa fragilidade, como eu disse previamente. Eu apresento aqui à esquerda um score super simples e prático de ser aplicado, que é o EFT, Essential Frailty Toolset, em pacientes que vão ser submetidos à estenose aórtica, que basicamente são 4 avaliações. O primeiro é o paciente levantar e sentar de uma cadeira 5 vezes. A gente vê se ele consegue fazer isso em menos de 15 segundos ou não, ou se ele até não consegue fazer. O segundo é ver se tem alguma alteração cognitiva. O terceiro é ver hemoglobina e o quarto é ver albumina sérica. Vejam que já com esse score simples de ser aplicado, eu já consigo avaliar de uma forma, obviamente não completa, mas de fazer uma primeira avaliação da fragilidade de um paciente, porque não importa apenas o risco cirúrgico através de score, mas também a fragilidade. E outra forma é fazer uma avaliação detalhada do meu paciente, ver se esse paciente é independente para atividades básicas como alimentar-se, vestir-se, tomar banho, se ele é independente para atividades instrumentais como cuidar da sua mobilidade, dirigir, se locomover, cuidar das finanças, fazer compras, usar telefone, etc. Posso usar medidas de força simples como hand grip, isso também é algo que se usa dentro da cardiologia para avaliar a fragilidade. Também se tem havido perda de peso, sarcopenia e, como eu já mostrei antes sobre a alteração cognitiva, avaliar o mini mental, principalmente adaptado para a escolaridade do paciente. Ou seja, temos várias formas de avaliar a fragilidade, porque muitas vezes nos scores de risco o paciente é considerado como baixo risco, mas o paciente é visivelmente frágil e sabemos que a fragilidade está associada a piores prognósticos ou aumento da incidência de complicações numa cirurgia cardíaca valvar. E ok, se eu optei, como é o caso do meu paciente, um paciente de 62 anos, sem grandes comorbidades, totalmente rígido, independente para suas atividades básicas e instrumentais, eu não vou ter por que indicar uma intervenção transcatéter, não tem por que eu fazer TAV nesse paciente abaixo de 70 anos. Então, o que me resta é indicar uma cirurgia convencional. E quando eu falo de cirurgia convencional, eu falo de implante convencional de uma prótese valvar aórtica. E essa prótese pode ser biológica ou pode ser mecânica. E aqui entra uma nova discussão. E basicamente, eu não sei se esse é o conceito de vocês, a maioria dos clínicos tem o conceito de, não, paciente jovem, vou colocar uma prótese mecânica. Lembra que eu estou falando mecânica, não metálica. Esse é um termo incorreto que a gente usava no passado, porque as próteses eram de metal, mas hoje em dia, já há muitos anos, as próteses são de fibras de carbono, por isso a gente chama de prótese mecânica, e por não ser de metal, não tem nenhuma contraindicação para a realização de ressonância magnética de qualquer região. Então, quando eu vou discutir a prótese biológico-mecânica, não é só a idade que importa, tem outros fatores. E aqui eu destaco para vocês. Então, o paciente que deseja engravidar, eu vou preferir a prótese biológica, porque a prótese mecânica depende do uso contínuo e crônico de anticoagulação oral. O paciente que gosta de esportes radicais ou que trabalha em ambiente perigoso, com risco de lesões, com faca, ou com risco de queda, ou é motoboy, eu vou pensar também na prótese biológica para evitar a anticoagulação e risco de sangramento. Pacientes mais idosos, a durabilidade da válvula já não é tão importante quanto no jovem. E além disso, a gente sabe que hoje em dia temos como corrigir uma disfunção de prótese, principalmente prótese biológica, através de uma intervenção transcatéter. Então, se minha prótese biológica fica disfuncionante, eu posso implantar uma prótese dentro dessa prótese disfuncionante, que é um procedimento chamado de valve em valve. Então, para o idoso seria preferível. Ou aquele paciente que tem alguma discrasia sanguínea que sangra por algum motivo e também eu tenho que evitar o anticoagulante. Por outro lado, eu penso em prótese mecânica em pacientes mais jovens
também pensando na durabilidade, que a durabilidade média das próteses mecânicas é uma durabilidade maior, apesar das próteses biológicas estarem cada vez mais modernas e com durabilidade maior. O paciente que já tem outras comorbidades que demandam anticoagulação contínua, como fibrilação atrial, como ele já é anticoagulado, e se eu vejo se ele é adequadamente anticoagulado, eu opto por uma prótese mecânica. Não posso esquecer do paciente de não ter incômodo com barulho, porque a prótese mecânica tem um clique metálico característico. Na propedêutica, sim, apesar da prótese ser mecânica, eu descrevo como clique metálico, e muitos pacientes se incomodam com esse barulho, e principalmente eu opto por prótese mecânica naquele paciente que consegue fazer um autocontrole da coagulação de maneira bastante eficaz, ou naquele que quer evitar novas cirurgias. Por isso, a durabilidade seria um ponto importante nesse aspecto, certo? Então, em suma, contraindicação anticoagulação oral, eu prefiro a prótese biológica, e o portador de prótese mecânica tem que estar ciente dos riscos da anticoagulação. Por outro lado, mulher em idade fértil, eu também não quero anticoagular, por isso eu prefiro a prótese biológica. Lembrar da menor durabilidade média da prótese biológica comparada à mecânica, mas isso no paciente que coloca prótese mecânica e anticoagula de maneira adequada. Como eu falei, as novas próteses têm durabilidade maior, e por outro lado, as próteses mecânicas podem trombosar e dar uma complicação aguda importante. Já falei da possibilidade do valve em valve apenas na prótese biológica, caso haja disfunção para tratamento transcatéter. Lembrar que a prótese biológica é silenciosa quando é comparada à prótese mecânica, que tem um clique audível pelo paciente, e por isso, em idade mais avançada, pela durabilidade, eu prefiro biológica, e no jovem pensar na reoperação. E aqui é só interessante um editorial que eu tirei para essa aula, que eu gostei bastante, falando que a escolha entre a prótese biológica e mecânica é o wonder in the dark, porque na verdade tem várias características a favor de uma ou de outra, mas na verdade os dados que a gente tem a favor de uma ou de outra são dados muito limitados, então a decisão tem que ser feita de maneira muito individual, e tem que ter uma confiança muito grande entre médico e paciente, pesando todos esses fatores, e não só durabilidade, como é o que geralmente a gente encontra e é feito por aí. Por fim, para a decisão do tratamento, é fundamental uma avaliação do Heart Team, e isso tem que ser feito, seja com todos presentes, ou seja em maneira individualizada, ecocardiografista, o profissional da imagem, discutir com o enfermeiro, ou seja, tem que ser pesados vários aspectos. E aqui eu destaco um dos principais aspectos do Heart Team, que é a gente respeitar as expectativas e os valores de cada paciente, mas nossa obrigação como médico não é impor nenhuma decisão, mas sim de apresentar todos os aspectos técnicos importantes e definir conjuntamente com o paciente. E aí então falei da definição do tratamento no paciente sintomático com complicador, mas e naquele paciente que eu vou andando aqui pelos passos, é o paciente que não tem sintomas, não tem complicadores, o que a gente deve fazer com esse paciente? A diretriz recomenda um segmento individualizado. O que seria isso, então, já que eu não tenho indicação de intervenção? O segmento individualizado é fazer reavaliações clínicas e ecocardiográficas a cada 6 meses ou a cada ano. Isso é importante para que a gente não perca o momento da indicação. Então é importante também saber o que fazer naquele paciente que tem a doença valvar, mas que não tem indicação de intervenção naquele momento. Esse é um paciente que deve ser então referenciado ao cardiologista e acompanhado de perto. Então eu deixo aqui no final algumas mensagens importantes. Na era da TAV, todo mundo fala em TAV, muitos pacientes chegam no consultório sabendo que tem estenose aórtica, pedindo por TAV. Não é discutindo o tratamento, o paciente já chega pedindo por TAV. Ainda tem espaço para cirurgia convencional? E a resposta é sim, principalmente nos pacientes mais jovens, pela diretriz brasileira abaixo de 70 anos, a diretriz europeia aqui apresentada abaixo de 75 anos, e que tem baixo risco para cirurgia ou que não tem anatomia favorável para TAV, a cirurgia ainda é a principal escolha. E para a maioria dos outros pacientes, a gente pode optar entre cirurgia ou TAV, exceto para aqueles de alto risco ou muito idosos, que a gente vai preferir a TAV. Então a resposta é sim, apesar da TAV ainda tem espaço para cirurgia convencional. O segundo ponto importante, como eu já falei, as diretrizes que eu já apresentei aqui, os fluxogramas, têm que ser interpretadas como bússolas, como um guia para nos orientar, mas não devem ser interpretadas como algemas. A gente não tem que estar preso na diretriz. Não, peraí, deixa eu tomar conduta baseada na diretriz. Não, eu tenho que individualizar, saber que cada paciente tem as suas peculiaridades e deve ser avaliado de maneira individual. Terceiro ponto é valorizar o estetoscópio. Vejam vocês, como eu apresentei nesse caso clínico do começo da aula, o quanto que o exame físico foi fundamental e ele foi compatível com o ecocardiograma. E como eu já disse, o ecocardiograma não mostra
as alterações que eu esperava baseado no meu exame físico, ou seja, se eu tiver uma dissociação clínico-ecocardiográfica, eu tenho que obrigatoriamente questionar o ecocardiograma e pensar em exames adicionais. E por fim, lembrar que por ser portador de uma estenose aórtica importante, que era o tema da aula, é um paciente portador de valvopatia, portanto é um paciente com fator predisponente para endocardite infecciosa, e pacientes valvopatas devem ter uma boa saúde bucal, tem que fazer avaliações periódicas e regulares no dentista, isso tem que ser enfatizado em cada consulta, evitar procedimentos de risco para endocardite infecciosa, não só catéteres, etc., com cuidado, mas principalmente alguns procedimentos como piercings, tatuagens, que aumenta o risco de endocardite infecciosa, e lembrar de prescrevermos antibiótico profilaxia antes de procedimentos odontológicos, mas também antes de procedimentos do trato geniturinário e trato gastrointestinal. Bom, acho que é isso que eu tinha para dizer, acho que eu cumpri aqui o tempo. Samuel, passo para você. Chega com questionamento, dúvida, crítica, estou aqui aberto a todos e agradeço a atenção. Obrigado, professor. Obrigado pela excelente aula. Foi muito esclarecedor em diversos aspectos. Enquanto o pessoal se organiza para fazer as perguntas, a gente tem aí 5 minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta que surgiu aqui agora, que é a seguinte. Imaginando um paciente assintomático, que você peça um ecocardiograma para avaliar essa estenose aórtica, tem algum achado ecocardiográfico que pode contraindicar ou colocar esse paciente para fazer um teste ergométrico? Boa pergunta. Na verdade, o teste ergométrico ele vai ser mais indicado naquele paciente em que eu confirmo a estenose aórtica anatomicamente importante e que eu não tenho dúvidas de que ele não tenha sintomas. Fiz aquela anamnese ativa e não tem sintomas. O achado do ecocardiograma, acho que a pergunta se falou foi para contraindicar o teste ergométrico, não é isso? Quando a gente não vai colocar o paciente na mesa, no caso da estenose aórtica, quando ele tiver sintomas. Então não é muita gravidade da estenose aórtica. Claro, um paciente que tem uma estenose aórtica muito crítica, uma área valvar muito reduzida, um gradiente muito alto, a tendência é que esse paciente seja sintomático ou se autolimitou. Então não é que exista escrito uma contraindicação, mas óbvio, se a estenose aórtica for muito severa, um gradiente médio muito alto, uma área valvar muito reduzida e não temos esse número de corte, a gente vai evitar sim o teste ergométrico, mas dificilmente esse paciente vai ser assintomático. Outras alterações que poderiam atrapalhar é se o paciente tivesse uma disfunção ventricular muito grave, ou um derrame pericárdico, ou seja, outras complicações cardiovasculares que não da estenose aórtica. Do ponto de vista da estenose aórtica, a contraindicação é a estenose aórtica importante sintomática. Eu não vou colocar um paciente sintomático para andar ou para correr na esteira. Então não teria uma contraindicação de eco. Mas na prática, se a estenose aórtica é muito crítica, como eu já apresentei, até porque ele perde função. Se minha área valvar é menor que 0,7, o gradiente médio é acima de 60, ou a velocidade acima de 5, que são critérios de estenose aórtica crítica, não só importante, mas crítica, eu já estou autorizado a indicar intervenção independente de sintoma. Então nem preciso do teste ergométrico para definir a conduta desse paciente. Perfeito. E só para complementar, professor, eu vou chamar na sequência o João para fazer a pergunta dele. Acho que é o João, pelo menos. Esse ecocardiograma não ficou 100% claro para mim se é um ecocardiograma tradicional ou seria um ecocardiograma com estresse. Perfeito, ótima pergunta também. Vou até antes da sua pergunta, também questiona muitas vezes se o ecocardiograma para avaliação de doença valvar tem que ser torácico ou se tem que ser transesofágico. Para a válvula órtica, o transtorácico é suficiente, tá? Não precisamos fazer o esofágico é melhor para avaliar a válvula mitral, então não seria o caso, mas lembrando, eu tenho que sempre apresentar para o ecocardiografista qual é o meu objetivo do exame, né? Que aí ele mesmo complementa. Algumas vezes na válvula mitral ele manda, não foi possível avaliar adequadamente a valvopatia mitral, sugiro complementação com eco esofágico. Então, primeira coisa, a gente fazer aquele pedido completo. Mas então o eco é o eco torácico, transtorácico, e não é o eco estresse. Até não coloquei aqui porque é uma área muito especializada dentro da estenose aórtica. Existem algumas estenoses aórticas que têm, apesar de serem importantes, ela tem gradientes reduzidos. A estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, com fração de ejeção reduzida, ou estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, com fração de ejeção normal, que é a paradoxal. Não sei nem se esses termos são muito familiares para vocês, mas não precisa ser. Nesses casos, eu tenho que tentar tirar dúvidas se meu gradiente está subestimado ou não, através do eco com estresse.
mas não tem indicação, do ponto de vista geral de estenose aórtica, não tem indicação de realizar ecoestresse. É o ecocardiograma transtorácico de repouso normal, esse que é o eco indicado para avaliação da área valvar, do gradiente transvalvar, né, ventrículo esquerdo aorta, e da velocidade transvalvar para definir a gravidade anatômica e definir a etiologia da minha valvopatia no caso da estenose aórtica. Então, ecocardiograma transtorácico sem estresse. Perfeito, professor. Muito obrigado. João, se quiser fazer a sua pergunta, eu vou abrir só para mais uma por conta do horário, tá bom? Eu sei que o doutor João tem um compromisso na sequência também. Por favor, João. Professor, uma dúvida que eu queria tirar é principalmente quanto aos pacientes que chegam descompensados para a gente no pronto-socorro, às vezes tem alguma recomendação adicional por conta da valvopatia, por exemplo, como dose diurética, dose dilatador, ou até paciente que está muito taquicárdico, considerar entrar com acabou. Perfeito, excelente pergunta. Até a gente escreveu, depois pode ver, tem um manual de residência que eu escrevi da parte de doença valvar na emergência. Basicamente, a gente tem que pensar da valvopatia diferente da insuficiência cardíaca de uma maneira geral, tem que pensar na etiologia. Então, para a estenose aórtica, se o paciente chega agudamente descompensado, se ele chega congesto no pronto-socorro, a principal medida é diurético. É diurético, diurético, diurético e pensar na possibilidade de intervenção. Há trabalhos mostrando a possibilidade de fazer vasodilatador intravenoso, mas isso é muito discutível. O que a gente sabe é que no paciente que está muito hipertenso, ele tem a pós-carga, não só da válvula aórtica da estenose aórtica, mas a pós-carga adicional da resistência vascular sistêmica da hipertensão. Então, eu posso até abaixar um pouquinho essa pressão com o vasodilatador. Isso não é proibido na estenose aórtica, mas basicamente é diurético e pensar em intervenção. Se ele vem taquicárdico, duas coisas. Se a taquicardia é autonômica, ou seja, uma taquicardia sinusal, eu interpreto aquilo como uma condição secundária reflexa a essa descompensação. Então, não vou abaixar essa frequência. Mas se ele está com uma taquiarritmia, seja uma fibrilação atrial de alta resposta ou uma outra taquiarritmia, por exemplo, ventricular, isso sim pode estar ajudando na descompensação. Aí eu posso, com doses bem baixas e de forma bem cautelosa, usar alguma medicação para controlar a frequência. Mas não é o que a gente faz via de regra, como eu já disse, a não ser que seja uma taquiarritmia nova que esteja descompensando. Via de regra, o principal tratamento na emergência é diurético terapia e aí pensar na intervenção mais precoce possível. Perfeito. Professor, no caso, se for taquicardia, beta-bloqueador, claro, não no contexto de descompensação aguda do paciente que não usa, mas no paciente ambulatorial, não há uma contraindicação a beta-bloqueador para esses pacientes, né? Não, no paciente com estenose aórtica importante, obviamente a gente evita, né, o beta-bloqueador para não diminuir a contratilidade, o cronoionotropismo do ventrículo, que é o que vai vencer a resistência da estenose aórtica. Então, dar beta-bloqueador é deletério, a não ser que o paciente tenha uma outra indicação. Então, por exemplo, a gente pega alguns pacientes no ambulatório ou no consultório que tem estenose aórtica importante, mas tem uma fibrilação atrial com difícil controle da resposta. Então, sim, eu posso usar com cautela doses baixas de beta-bloqueador só para evitar que esse paciente fique muito taquicárdico, porque se ele mantiver uma frequência acima de 100, por exemplo, isso vai ser mais difícil e vai se somar à estenose aórtica, vai ser mais difícil de eu compensar esse paciente. Então, eu posso sim usar, não é uma contraindicação absoluta, a presença de estenose aórtica é importante, mas desde que eu tenha uma outra indicação, não pensando na insuficiência cardíaca. Perfeito. Professor, em nome da preceptoria e da supervisão da nossa residência de clínica médica, queria agradecer a sua disponibilidade e pela excelente aula. Eu vou encerrar aqui e vou pedir para os residentes que eventualmente têm alguma outra dúvida que não deu tempo de sanar, que me enviem, aí depois eu envio para o Dr. João, se não for incomodá-lo. Não incomoda de forma alguma. Aí no grupo, obviamente não na internet, mas aí no grupo de vocês, se quiser compartilhar meu telefone, meu celular, ele está aberto também. Quem tiver dúvida, questão, qualquer coisa para discutir, estou 100% à disposição. O Samuel está com o meu celular e eu não tenho problema nenhum de compartilhar com vocês para a gente prolongar a discussão caso seja necessário. E quem quiser passar qualquer momento com a gente lá no ambulatório de valvopatia, já fica aqui aberto o convite e será muito bem-vindo também. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, pelo convite. Realmente foi muito prazeroso aí com vocês esses momentos, essa discussão de estenose aórtica. Tá ótimo, muito obrigado. Gente, eu vou encerrar a reunião. Lembrando que essa aula vai estar disponível no YouTube hoje, no período da tarde, provavelmente já deve estar liberada. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos e um bom dia.
Um abraço, bom dia.